Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra lembrar pra vocês que existe a porcaria de um botão que você clica aí embaixo pra se inscrever no canal. Bora, meu amigo? Por que tu tá enrolando? Clica aí logo no meu botão, por favor, se inscreva. Ok, pessoal, eu queria tá fazendo um vídeo antes da partida contra a França começar com relação ao Loki ainda. Aquele primeiro vídeo foi bem introdutório, deu pra discutir algumas coisas, mas eu acho que deu pra encontrar algumas possíveis fraquezas pro Loki. Eu passei essa semana passada relendo um pouco, dando uma olhada nas partidas da Liga Negra Egoísta, e na do PSG eu também consegui tirar alguns pequenos detalhes com relação ao Loki que pode nos levar ao motivo do porquê essa partida contra o Japão não será tão simples assim de ser resolvida, não será uma goleada, um atropelo. Claro, né? Fazendo aqui uma estipulação de que o Hugo não venha a ser tão destrutivo assim. Eu acho que o Hugo realmente é que vai ser o fator diferencial para ocasionar um placar tão distinto assim do básico que nós já estamos acostumados em Blue Lock, que é o Blue Lock sempre vence quando é necessário ser vencido. Eu acho que essa lógica vai mudar um pouquinho, né? Eu acho que essa partida deve acabar nos proporcionando um diferencial. Bem, vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo com a ideia que veio na minha mente de separar os vídeos em tópicos, ok? Eu nunca fiz isso até os dias atuais, eu sempre prefiro mais deixar em aberto, mas como tinha muitas ideias e eu também não tenho tempo para roteirizar o vídeo todo dos pés à cabeça, eu acho que separar em tópicos pode fazer com que o vídeo não fique tão perdido assim, né? Nós concentramos no ponto principal e podemos seguir em frente depois de resolver com ele. Bem, o primeiro ponto que eu separei é o de que o Loki provavelmente não é tão bom quanto parece, ou pelo menos ele não é tão sortudo como Isag e Kaiser fizeram ele parecer durante a Liga Negra Egoísta. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acredito que o Loki seja alguém que trabalha muito mais duro do que imaginamos, ok? Claro que eu acredito nisso em parte por causa que o capítulo 326 mostrou ele treinando até depois do treinamento do Hugo já ter sido encerrado, né? Eu acho que assim, dá pra compreender de duas formas isso. Pô, o treino do Loki é normalmente desse tamanho e o Hugo que tem um treinamento mais curto, ou o treino do Loki realmente tende a ser mais pesado do que a maioria dos seus companheiros, justamente por ele precisar disso, tá bom? Ele realmente trabalha muito duro pra conseguir ter o que tem atualmente na obra. Eu acho que isso pode estragar um pouco o consumo do mangá pra vocês, se eu acertar essa teoria, mas ainda assim eu vou explicar, eu vou contextualizar isso aqui. Vai ser quase spoiler se for isso que realmente aconteça, mas eu imagino que o Loki venha a ter flashbacks durante o arco aí, durante essa partida. E se realmente acontecer dele ter flashbacks, gente, eu tenho quase assim 80-90% de certeza que o flashback do Loki vai mostrar que, ao contrário do que todo mundo imagina, o Loki precisou batalhar pra caramba pra conseguir chegar nesse nível aqui tão cedo, porque a maioria dos Nilgins nós temos uma certa impressão que é o que? Pô, eles nasceram com algum atributo muito incrível e se aproveitam disso, né? Basicamente é isso. O Kaiser tem um atributo incrível, ok que ele desenvolveu isso, mas ele se aproveita aí. Se o cara não tiver um mínimo de talento, ele não conseguiria ter o Kaiser Impact, vamos concordar com isso, ok? A maioria do pessoal segue nesse mesmo caminho, só que o Loki, quando você olha pro Loki, até pelas palavras do próprio Yoshi debochando dele, o que o Loki tem de incomum é a velocidade, ok? É a velocidade, ok que você precisa ter um certo talento sim pra ser muito veloz, mas vamos concordar, qualquer ser humano que decida hoje, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa mais veloz, se você treinar ao longo do tempo, você vai ir se tornando uma pessoa mais veloz. E se a situação do Loki foi exatamente, eu não tô nem querendo falar aqui sobre Mbappé nem nada do tipo, beleza? Eu tô falando sobre a obra e sobre o personagem da obra. E se
se a situação do Loki foi justamente essa. Ele chegou ali, queria ser jogador de futebol, percebeu que não tinha nada que o destacava e ele simplesmente decidiu, pô, eu vou criar algo que seja de destaque. E a única coisa que ele percebeu que poderia realmente influenciar o seu futebol positivamente e o colocaria em um patamar onde nenhum dos demais chegaria jamais, seria sua velocidade, ok? Seria sua velocidade. Ele percebeu, pô, eu vou desenvolver a minha velocidade num nível que ninguém alcança. Ai, mas Taigo, isso não é uma coisa que qualquer um possa fazer. Assim como o Kaiser também é um dos únicos que desenvolveu a sua arma, o Loki é um dos únicos que tem uma velocidade a esse ponto. Sim, eu concordo com vocês, mas a forma que eu tô trazendo aqui pra você ver é no sentido de que talvez o Loki enxergou como atleta a velocidade de uma forma diferente dos demais, ok? Ah, não é todo mundo que pode chegar numa velocidade tão bizarra como a que o Loki atinge, né? Nos momentos que ele entra naquela velocidade que ele dá umas arrancadas incríveis. Ok, não é todo mundo que dá pra chegar nesse nível. Eu aceito você dizer isso, mas ainda assim, você tem que parar pra pensar, pô, a maioria dos atletas no futebol, pega aí só os de Blue Lock mesmo, enxergam a velocidade da mesma forma que o Loki enxerga, trabalham dentro do tempo ali que tem disponível pra desenvolver suas habilidades na velocidade da mesma forma que o Loki trabalha, porque realmente, se a resposta for não, eu acho que já fica um claro indício de que sim, o Loki pode sim ter esse diferencial, porque ele trabalha muito mais em cima dele do que os demais. Ah, Taigo, mas o Loki não aparentava estar treinando tanto assim. O Charles também tava treinando ali ao mesmo tempo que ele. Pô, o Charles é alguém que tá em desenvolvimento. O Loki tá obrigando. Vamos concordar, o Loki meio que obriga o Charles a se desenvolver mais e força isso nele pra que ele possa chegar no nível que o Loki precisa que ele esteja, né? Pra o auxiliar. Querendo ou não, eu acredito que o volume de ambos os dois está num nível acima do que seria o volume de treino de alguém normal ou de um atleta que queira realmente apenas evoluir. Eles estão treinando muito mais. A perspectiva que eu quero trazer em cima desse tópico é essa. Talvez o Loki não seja esse personagem, vamos dizer assim, abençoado, ok? Começando a enxergar dessa maneira, podemos adentrar nos outros tópicos e começar a achar fraquezas possíveis pra ele, ou não necessariamente fraquezas, mas vamos desenvolvendo aqui no vídeo e vocês vão entender o que eu tô tentando dizer. Bem, a imaturidade de Charles afeta o Loki muito mais do que deveria, né? Se o Loki fosse um jogador tão incrível e bizarro como os outros, como Michael Kaiser, como Dom Lorenzo, como Hitoshi Sai, o Loki poderia simplesmente ser incrível sozinho. Vamos concordar? Se o Loki fosse tão absurdo como os demais New Jeans, você não veria. Ele implicitamente, quando aparece na obra com um pouco mais de destaque, precisando desenvolver um outro jogador para que o possa auxiliar. Claro, futebol é um esporte coletivo, todo mundo precisa de ajuda, mas eu tô dizendo da forma como os outros New Jeans foram desenvolvidos na obra. Você vê o Sai simplesmente dominando o jogo sozinho, Kaiser abandonando o Nez e conseguindo marcar um golaço, você vê Lorenzo fazendo uma marcação absurda. Cada um nas suas respectivas áreas dominam muito bem e fazem sozinho o que precisa ser feito. Agora, quando é a vez do Loki, não, o Loki já reconhece, pô, tem um fator limitante aqui. Pra mim poder quebrar essa barreira, eu vou precisar de mais alguém. Eu vou precisar, pra alcançar esse nível ali, do Charles, desenvolver um meio de campo que possa me auxiliar nesse nível aqui, da minha velocidade. Pô, não dá uma certa impressão pra vocês que o Loki realmente acaba que por sendo um jogador mais dependente, e se ele é dependente, essa dependência pode pesar quando for enfrentar a França. O Charles em algum momento, com a sua imaturidade, não tá jogando ali o 100%, perder a vontade, não sei, pode ser que acabe acontecendo em algum momento da partida isso, né? Nós vimos na partida do PSG, pô, o momento que o Shidou tava bloqueado, o Charles praticamente perdeu a graça de ver o Charles jogar ali no campo. Sinceramente, ele ainda teve algumas aparições, mas não rendia tanto quanto no momento que ele tava entrosado, né, com o Shidou e o Shidou tava livre. Querendo ou não, eu consigo enxergar isso funcionando. Se o Blue Lock conseguisse atingir essa área da imaturidade do Charles, que é algo que pesa muito, ele provavelmente é um dos jogadores
jogadores mais novos disputando a Copa do Mundo Sub-20. Ele e o Nico, né, que estão juntos, mas eles são totalmente diferentes, né, nesse quesito, pelo menos. Eu acho que sim, o Locke possa ser afetado através do Charles. Mais um ponto aqui. Até onde a velocidade do Locke vai? Essa é uma pergunta que eu me fiz. E assim, eu cheguei à conclusão de que, tipo, por mais que o Locke ao longo da Liga Egoísta tenha mostrado ali na sua aparição uma velocidade absurda e não sei mais o que, o Locke, diferente do que algumas pessoas que não acompanham o mangá semanalmente podem pensar, não é, vamos dizer assim, um velocista atômico, tá ligado? É aqueles personagens de mangá shonen que são velocistas, normalmente eles têm alguma habilidade em volta da velocidade e eles são velozes 100% do tempo. A lógica não se aplica a eles. Os caras só são velozes e pronto, eles estão correndo ali numa velocidade absurda e pronto, é isso, o dia todo. O cara passa correndo naquela velocidade absurda sem mostrar o mínimo de desgaste. O Locke não. O Locke aqui em Blue Lock é desenvolvido de uma forma mais limitada. Se você for parar pra olhar, ele tem os momentos onde ele atinge aquela velocidade nível Deus, sim, 100%, ok. Você vai ver ele tendo essas arrancadas, levando a bola, mas você vai perceber, se você for analisar, que ele não mantém isso a todo momento. Ele até às vezes vai fazer 1, 2, 3 arrancadas com a velocidade máxima dele e se aproveitando disso, ok, você vai ver isso acontecendo ali na partida do PSG, mas tem outros momentos que ele não tá nessa velocidade. O Noah consegue ser páreo a ele. Eu não tô diminuindo o Noah, né? Calma aí, é o Noah, ok, mas ainda assim, se o Locke é o mais veloz e o Noah conseguiu alcançar a velocidade dele ali, você começa a pensar, pô, talvez realmente esses momentos de máxima velocidade não sejam sempre utilizados, até porque desgastam muito. Imagina aí o Locke meter 10 arrancadas no começo da partida ali, chegou o segundo tempo, cadê a resistência dele? Acabou, cara. Eu não acho que o Locke possa ficar fazendo essas arrancadas a todo momento e isso não vá deturpar a sua qualidade técnica. Eu acredito que sim, nós podemos seguir por essa linha de pensamento. Se ocorre desgaste nessas arrancadas do Locke, o que o Japão poderia mais focar é em anular elas, aproveitar-se o máximo possível desses momentos onde o Locke dá essas arrancadas e fazer com que ele não consiga tirar nada de proveitoso em cima disso, fazendo com que ele se canse e que ao longo da partida ele vá perdendo cada vez mais sua resistência e não possa sair dando essas arrancadas a todo momento. Eu acho que realmente pode ser pelo meio do desgaste que o Locke acabe realmente não conseguindo ser tão produtivo quanto o pessoal imagina pra ele, quanto eu mesmo imaginava algumas semanas atrás. Agora que eu fui parar pra analisar mais friamente, dá pra se aproveitar disso aqui, ok? Só que a parada é, né? Ainda tem o Hugo. Aí muda a situação um pouquinho. Como é que o Japão pode fazer com que o Locke seja mal aproveitado? Cara, tem várias possibilidades aqui, mas eu separei 3, ok? Pra nós focarmos nesse vídeo aqui. Primeiro, linha de impedimento. Linha de impedimento. Pô, a coisa mais fácil de se fazer pra poder anular essas arrancadas do Locke e não se desgastar tanto, porque eu acho que não tem nenhum jogador que consiga ao longo da partida inteira acompanhar essas arrancadas, é isso, beleza? Faz uma linha de impedimento, o Locke vai tentar passar, deu a arrancada, tu percebeu que ele deu a arrancada, se posiciona melhor, bota ele pra impedimento, ele gastou uma dessas arrancadas, gastou estamina e não valeu de nada. O lance todo foi impedimento. Eu espero que Blue Lock possa se aproveitar desses outros fatores das regras do futebol a partir de agora, cara. Porque, tipo, mal tem falta em Blue Lock, mal tem cartão, mal tem escanteio. Eu quero ver essas coisas acontecendo. Eu acho que esse jogo em si, especificamente esse contra a França, poderia se aproveitar dessas situações. Vamos concordar que, se baseando nos últimos jogos que vimos na história inteira, esse é o jogo que é mais propício pra se ter mais faltas, né? Vamos concordar. Pra enfrentar um jogador como esse aqui, às vezes vai ter um momento que não vai dar pra resolver no mano a mano contra o Locke. Faz o quê? Consegue uma falta, tá bom? O segundo tempo ali tá faltando 10 minutos. Vamos dizer que o pessoal esteja um pouco esgotado realmente. Como é que se aproveita da situação? Se o Blue Lock, por exemplo, tivesse na frente do placar, faz uma falta. Arruma um tempo pra dar uma respirada e conseguir um pouquinho que seja de estamina novamente pra enfrentar pelo final da partida a França. Eu acho que sim, isso possa ser desenvolvido. Vocês também não acham que já tá na
na hora não desses fatores que existem no futebol comumente participarem de Blue Lock ativamente? Porque até agora eu fiquei refletindo sobre isso. O motivo da partida contra a Nigéria ter sido tão vazia é que não tem quase nada acontecendo, cara, nesse sentido, tá ligado? A maioria dos lances é como se a bola nem saísse do campo, tá ligado? Então é minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas por mais que seja algo que nunca ficou tão em evidência em Blue Lock, eu acho que tá na hora de dar esse destaque, um jogo mais faltoso, um jogo com mais bola parada. Eu acho que esse jogo contra a França pode sim ser isso. Vamos para os outros dois pontos. Primeiro, Kunigami Shigiri, eu acho que todo mundo já meio que teoriza também a entrada do Zantetsu nesse meio aqui, mas eu tô falando Kunigami Shigiri principalmente porque eu acho que os autores meio que já estabeleceram, né, há muito tempo atrás, que esses dois vão ter algum tipo de desenvolvimento em conjunto em algum momento dessa etapa aqui. E olha, pra tancar o Loki, eu não vejo nenhuma melhor junção do que a velocidade do Shigiri e a resistência do Kunigami, ok? Uma marcação dupla em cima do Loki. Eu sei que muita gente quis teorizar aí já essas semanas com o Shigiri e os Zantetsu, só que não faz o menor sentido na minha cabeça, porque, tipo assim, como é que você coloca dois laterais pra marcar o mesmo cara? Em questão de posicionamento do campo, não faz o menor sentido lógico. Então, se tivesse o Shigiri numa ponta e o Kunigami como volante, por exemplo, os dois poderiam fazer essa marcação dupla. Pelo menos, logicamente, faria mais sentido, né? Os dois marcando o Loki, com eles estando na mesma ponta, no mesmo lado do campo e estando próximos ali, de onde é o posicionamento que o Loki fica normalmente. Então, é isso que eu vejo. Eu sei que a galera quer dar um desenvolvimento a mais pros Zantetsu, mas, cara, eu não acho que o momento dos Zantetsu brilhar vai ser no momento de pegar o Loki, tá bom? De enfrentar o Loki, de segurar o Loki. Calma aí, eu acho que não tá nesse nível ainda. Talvez se o Shigiri ficar muito exausto no segundo tempo, aí ele sirva pra entrar e dar um auxílio ao Kunigami. O Kunigami é um dos únicos personagens que eu gosto de pensar que durariam o primeiro tempo ou o segundo tempo tranquilamente do jogo e não estariam esgotados de uma vez por todas. Mas ainda assim, né, tem aquele ponto, depende muito. Porque, por exemplo, quando ele foi colocado na partida contra o PSG pra marcar o Shidou, cara, isso esgotou o Kunigami demais. Ele é substituído, se eu não me engano. Ele é substituído, né? A galera fica usando isso como um motivo pra diminuir o personagem, sendo que ninguém entende exatamente o quão trabalhoso foi pro Kunigami ou pra qualquer outro personagem que se colocasse naquela situação de marcar o Shidou. Cara, marcar o Shidou, tu anular por uma partida inteira o Shidou, eu acho que é um pouquinho trabalhoso, tá bom? Eu acho que é um pouquinho trabalhoso. Considerando que o Kunigami não é volante, não é defensor, eu colocaria esse feito do Kunigami no mesmo nível do feito do Lorenzo em anular o Kaiser por uma partida inteira. Minha opinião, ok? Eu sei que vai ter muita gente pra discordar sobre isso aqui. Não foi nem durante a partida inteira, né, que ele anulou o Kaiser, mas anulou por um bom tempo, quando ele não tava marcando, que o Kaiser conseguiu fazer aquele gol. Ainda assim, dessa perspectiva, pelo menos pra mim, estão no mesmo nível, ok? Um cara que não é defensor anular o fucking Shidou e um cara que é defensor e Jin anular o Michael Kaiser. Querendo ou não, eu vejo dessa forma. Por último ponto, eu tenho aqui um talvez complexo de superioridade do Loki pra se trazer pra mesa. Eu acredito sim que o Loki seja invencível, olhando pra ele de forma superficial, ok? Eu acredito que o Loki quer muito vender essa ideia, porque a partir do momento que descobrirem como o Loki se desenvolveu e como ele é esforçado, automaticamente aparece a fórmula pra derrotá-lo. Automaticamente os seus adversários vão perceber, pô, o Loki não é tudo isso que nós imaginávamos, não. E aí, a partir desse momento, fica mais simples de se achar uma fraqueza em cima dele, né? É muito melhor pra um jogador quando ele consegue desenvolver esse ideal de ser uma aberração nos seus adversários, porque só o fator do jogador estar na partida já cria um certo tipo de consequência, né? Eu não quero me alongar muito mais no vídeo, mas só pensa aí nas situações. Tem muitos jogadores que, vamos dizer assim, às vezes não faziam uma partida do nível que você esperava, mas por eles estarem na partida, o time adversário meio que ficava, vamos dizer assim, um pouco mais relutante. Pô,
nós vamos aqui atacar, vai ficar aberto lá atrás com esse cara estando ali no ataque deles. Não vamos por um estilo de jogo desse tipo, vamos ficar mais na retranca contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo. Todos esses jogadores, querendo ou não, criavam uma aura, um nome ao redor de si mesmos que, de certa forma, fazia com que os seus adversários alterassem o seu estilo para conseguir tentar segurar esses jogadores. Eu acho que o Loki tenta, de toda forma, vender essa ideia, ok? E se ele realmente acabar tendo esse complexo de superioridade, ele é muito arrogante para aceitar que tem uma fraqueza e ele fica tentando esconder isso, dá para se aproveitar muito bem desse complexo de superioridade durante a partida e não precisa nem de uma tática específica, é só realmente ficar trocando um papo furado durante a partida, fazer o Loki perder um pouco a cabeça. O Loki tenta ali dar umas arrancadas, não tá funcionando, fica pegando nesse pé até o momento que o Loki perca a cabeça totalmente, talvez faça uma falta, talvez seja expulso. É uma ideia, né? Mas aqui estão as minhas concepções com relação a esse tema. Eu acho que agora nós podemos seguir em frente. Eu não tenho mais nada pra falar sobre o Loki até o momento que comece a partida. Realmente, esse vídeo foi o máximo completo que eu consegui trazer. Mandem suas opiniões aqui embaixo, o que vocês acham que deve acontecer com relação a Loki. Eu tô muito curioso, velho, por essa partida. Tomara que o lado B seja tão interessante quanto ela. Ia ser muito divertido que o lado B pudesse chegar nesse nível, mas caso não, ainda assim, vamos ver aí, né? Uns 2, 3, 4 capítulos, 5 no máximo. Daqui pro 330 entramos de vez nela. Pelo menos eu espero que seja assim. Ano que vem já se iniciar, né? Com a partidinha começando. Vamos ver como é que se desenvolve. Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, falou e